você está tolerando Jezabel. Você é Jezabel? Não, você não é Jezabel. Você está tolerando Jezabel, que tem os seus ensinos que te conduzem à idolatria. Então você nos ataca porque você está defendendo quem? Jesus? O que foi que nós falamos contra Jesus? Nós estamos falando contra as heresias de Jezabel. Ai daquele que se levantasse contra o reino de Jezabel. Ela ia lá e perseguia, e ela fez isso, ela perseguiu Elias também, né? Então é isso que aqui o GDUT tem feito, está fazendo, perseguindo aqueles que estão confrontando. E se ele pegar algum, com certeza vai ser excomungado, vai para a fogueira, vai ser linchado dali. Agora, se fosse você, eu não esperava acontecer isso, pulava fora logo. Liga para o telefone 0800 lá do presbitério. Então tem um 0800 no presbitério. Nós estamos sendo procurados por emissoras de televisão e de rádio. Estão nos procurando para transmitir, inclusive de graça. É mentira, Fé? Verdade! Salve a obra do GG, veja a sua IBD. Para a sua salvação, passe o link, meu irmão. Salve a obra do GG, veja a sua IBD. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. E, novamente reunidos, estamos eu, Solon Pereira, Roseli Pereira e Joaquim Wallace de Souza para comentarmos a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, a escola que foi realizada neste domingo, dia 17 de novembro de 2024. Seja bem-vinda, Roseli. A paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui, nós vamos falar um pouquinho, conversar aqui sobre essa escola bíblica do GDUT, baseada numa Bíblia dele, né, com interpretações dele, interpretações exclusivas dele, e uma escola que não ensina nada, pelo menos para o caráter do homem, da mulher, do jovem, uma escola que não tem conteúdo nenhum para ninguém aí dentro. Aliás, cada domingo que passa eu fico impressionada como que as pessoas assistem uma aula dessa. Eu acredito que muitos não assistem, nem percebem o que estão ouvindo, nem não estão ali prestando atenção naquilo que o GDUT está falando, porque se prestar atenção naquilo que ele diz, naquilo que ele fala, a gente vai ver que muita coisa ali não faz sentido, muita coisa que ele fica trazendo ali não tem base bíblica nenhuma, e essa história de igreja fiel, infiel, tudo isso a gente sabe que está simplesmente na Bíblia particular de Gedeutigueiros. Ok, Roseli, eu também confesso que acho que a palavra certa seria maçante. Eu acho maçante ouvir e prestar atenção neste conteúdo de Escola Bíblica da Igreja Cristã Maranata, mas enfim, a gente faz isso porque de repente a gente pode ajudar algumas outras pessoas a compreenderem o que está acontecendo. Mas vamos lá. Joaquim, seja bem-vindo ao canal Manaim. Amém, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo. E eu faço coro com vocês. Né? Mas o que me deixa um pouco animado, né? Animado. Agora à tarde, por exemplo, dois animados. Aqui é três, né? Posso só também animado. É que eu recebo muitas fotos, né, dos templos vazios, e ninguém aguenta. Ninguém. Eu só falou que é maçante, é massacrante, mas ninguém aguenta, ninguém vai, né? Aí alguns obreiros pegam o celular dos filhos, como já tem falado, né, da esposa, liga na Smart, para tentar dar uma visualização, para melhorar o ego do Judeti. O Judeti tem sede de holofote, sede de luz, sede de honra, sede de vontade. Ele precisa aparecer, está nele, sabe? Está nele, né? E agora é difícil, né? E o povo vai atrás, o povo precisa fazer isso. No final da vida dele, né? Só precisa agradar ele, né? 93
muitos anos de idade, né? Entendeu? Ninguém vai viver muito mais assim, né? Então, vão agradar ele quando pode. Tá mais ou menos desse jeito. Joaquim, é como dizia um pastor aqui de Brasília, pastor Mendel, ele dizia assim, se apertar muito, sai pelos dedos. E, de fato, é o que eu acredito que acontece. Infelizmente, eles preferem fingir que não estão vendo e apresentar para as pessoas uma ilusão de que está tudo bem, uma ilusão de que a coisa está funcionando, uma ilusão de que as pessoas estão gostando, sendo que a realidade não é essa, pelas informações que nós recebemos, como você mesmo falou, pelas fotos que nós recebemos de templos absolutamente vazios, enquanto o Gedeuti está lá falando, achando que ele está falando para uma quantidade de pessoas. Mas vamos lá, como eu sempre falo, eu tenho colocado este conteúdo, tudo o que foi falado por Gedeuti e pelas outras pessoas também, que nós vamos estar comentando aqui, tudo o que foi falado está no site Celeiros, www.celeiros.net. Está tudo transcrito aqui, fielmente transcrito, e no site você vai ver, então, os nossos comentários, porque nem tudo nós conseguimos comentar aqui nesta apresentação pelo YouTube, mas lá no site você vai ter o que nós comentamos aqui e um pouquinho mais, porque eu coloco lá os textos, eu coloco algumas indicações e alguns exemplos também. Então, você pode conferir pelo site Celeiros. Bom, inicia, então, a escola bíblica, o Gilson passa as perguntas, então tem alguém em algum lugar que enviou um vídeo com a resposta, que, na verdade, nós sabemos que essa resposta já é enviada pela própria igreja, então a pessoa só precisa fazer uma apresentação, como se ela tivesse entendido, como se ela tivesse estudado, como se ela tivesse pesquisado e encontrado uma resposta dela. A gente sabe que não é isso, a pessoa, ela responde o que Gedeuti quer ouvir, não há uma liberdade da pessoa de dizer o que ela entender que deve ser dito ou responder como achar, porque hoje nós temos um exemplo disso, de alguém que encaminhou para Gedeuti um entendimento que teve sobre algumas cartas do livro de Apocalipse, e Gedeuti então vai e diz o seguinte, eu recebi aqui, só bobagem. Então é assim que Gedeuti trata as pessoas que querem de verdade participar. Então o que nós temos? Nós temos um teatro bíblico dominical, com as pessoas respondendo. Então, o Gilson faz as perguntas e eu começo aqui com a fala de Gedeuti, que diz o seguinte, vou ler para os irmãos exatamente o que ele disse, abre aspas. Bem, irmãos, a nossa preocupação no momento é entender o processo que viveu a igreja em todo o seu período, desde o Pentecostes até os nossos dias. O que nos interessa hoje no estudo que está sendo feito das cartas é mostrar, primeiro, a operação do Espírito Santo, a doutrina estabelecida, a doutrina apostólica, a igreja estabelecida, ao mesmo tempo, tudo aquilo que ocorreu como oposição ao projeto que Deus tinha para a igreja. Bom, nesta primeira parte eu queria fazer apenas uma observação, e eu quero que você que está nos ouvindo pense um pouquinho. Se você quer conhecer a história da igreja, qual seria a melhor fonte para você que é um cristão? Diga, responda você que é da Igreja Cristã Maranata. A melhor fonte não seria os livros históricos da Bíblia? E no caso, a história da igreja, quando começou no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ter também um pouquinho do que aconteceu nas viagens de Paulo e tudo mais. Você leia Atos dos Apóstolos, um livro histórico, mas você pode ler as cartas também, que você vai ter muitas informações, mas em especial em relação à história da igreja, por que não estudar o livro que conta a história da igreja na própria Bíblia? Por que não, também de modo acessório, estudar livros que contam a história da igreja de escritores que foram contemporâneos a determinados períodos? Nós temos, por exemplo, Flávio Joséfo, nós temos diversos outros escritores, inclusive cristãos,
que deixaram registros. A própria história vai dar a participação da igreja ao longo da história da humanidade. Então, veja só que coisa interessante. Ele quer falar sobre a história da igreja usando uma carta ou as cartas do livro de Apocalipse que não falam da história da igreja. Mas então, o que acontece? Isso é uma estratégia para você desviar. Primeiro, você altera o conteúdo e o propósito do próprio livro do Apocalipse. O propósito do livro do Apocalipse não é contar a história da igreja. Eu até respeito demais quem acredita que as cartas se referem a períodos, mas isso é uma coisa assim que já ficou, a meu ver, ficou superada há muito tempo para quem estuda a palavra de Deus. Essas teorias complicadas que vai para lá. O que ele quer dizer, afinal? Pense no que ele quer demonstrar. E aí e vai lá para o Novo Testamento, vai lá para as parábolas, aí depois vai pegar lá o capítulo 17 da mulher assentada na besta, da grande Babilônia, e está dizendo que está contando história da igreja. Ele faz uma confusão tão grande que a gente só pode pensar, e fica tentando fazer ligação com períodos da igreja, coisas que, a meu ver, com todo respeito a quem entende assim, mas não cola, mas de jeito nenhum. Não faz nem sentido. Você pode ter alguns indicativos, mas a coisa não se encaixa, não desenvolve bem, não é fácil de ser entendido. Gente, se a coisa é tão difícil assim de ser entendida, e que você precisa de um exercício desse tamanho para poder, no final das contas, mostrar o quê? Mostrar o quê? Que a igreja de Tiatira foi aquela que sucedeu depois do Edito de Milão, lá do casamento da igreja com o Estado. Afinal, isso serve para quê? Como a Roseli disse, o que é que isso vai trazer de contribuição para a sua vida cristã? Então, eu deixo aqui essa indagação aqui para os irmãos, tá? Porque, a meu ver, você querer falar que está dizendo da história da igreja com uma carta do livro de Apocalipse, olha, para mim é uma enrolação, é pretexto para você ficar falando o que você quiser e sem o menor compromisso com o propósito do livro do Apocalipse. É o que me passa pela cabeça. E você, Roseli, o que você pensa sobre isso? Realmente, Gedeuti fica fazendo essas peripécias todas aí, né? Saltando de um lado para de outro, daqui para acolá, e dança, e requebra, e joga a cintura para a direita, para a esquerda, para tudo quanto é lado. Mas olha, é difícil a gente até entender o que ele diz. É complicado, porque ele fica sempre batendo nessas mesmas teclas. Eu acho que no frigir dos ovos ele quer dizer que a obra a Maranata, como sempre, e que ela está sendo perseguida, porque ele fala muito umas palavras-chave, como perseguição, mas a igreja sempre, né, perseverou, mas a perseguição vinha, a perseguição, como se a Maranata estivesse sendo perseguida. Aliás, seita é uma desgraça mesmo, como a gente sempre fala, né? Ela não tem conteúdo nenhum. Se a pessoa quiser aprender realmente sobre história da igreja, tem livros, sim, excelentes. Logo que eu me converti em 85, eu lembro que eu comprei um livro sobre a Era dos Mártires. Olha, eu quis aprender sobre história da igreja. Fui numa livraria evangélica e comprei a Era dos Mártires. Tenho até hoje esse livro. Depois, já no Manaim, eu comprei aquele livro de Eusébio de Cesareia, que conta mais ou menos a história da igreja, está usando até Constantino, né, 300 e pouco. Então, tem vários livros, né? Agora, hoje em dia, temos o YouTube aí. Se a pessoa não quer comprar livro, não quer, tem livros excelentes para baixar também, né? E tem até de graça, você consegue baixar e ler. Né? Agora, tem vídeos muito bons também, canais excelentes que passam, e eles, não existe uma má incoerência de um vídeo para outro, porque a história da igreja é a história da igreja. Né? É uma história. Agora, ninguém fica aí com esse negócio, né, de trazer para cá, para lá, e faz esse remeleixo todo que o Gedeuti faz, né? Marcador profético, marcador isso, marcador aquilo, cristianismo,
que na verdade ele quer dizer que ele está sempre procurando também, né, falar do cristianismo, né? E nessa história da igreja que a gente vê, a gente sabe que tem um episódio bem complicado ali, que é a época da Inquisição, né? E que durou muitos anos. E quando eu leio alguma coisa sobre isso, sabe que eu me lembro da seita? Que tem muita coisa em comum, veja bem, persegue as pessoas, fica hoje, a seita é sempre assim, persegue, processa irmãos, tenta geralmente excomungar as pessoas, foram já excomungadas muitas pessoas, pastores, um que foi excomungado e jogado na fogueira de uma forma cruel, que só, né, sobrou as cinzas, né, mas graças a Deus, depois ele se levantou. É o pastor Fonseca, a gente sabe que ele saiu dali excomungado, linchado, foi queimado numa fogueira ali, e eles fazem isso até hoje, tem outros pastores também, famílias sofrendo com isso, são perseguidas, né? Eu já soube de famílias, um casal que saiu de Minas Gerais, que saiu traumatizado, está cheio de famílias traumatizadas aí dentro da Maranata, e muitos que conseguiram saíram traumatizadas e falaram, agora nós vamos ser perseguidos. E quantas pessoas estão sendo perseguidas hoje em dia? Eu lembro que, né, se a gente vê a história da igreja, nesse período, eles eram chamados de hereges, aqueles que confrontavam o mecanismo da época. E hoje são chamados de caídos. Naquela época, eles eram chamados de pessoas não eram perseguidos e eram perseguidos até a morte. E hoje em dia tem muitos aí que a gente sabe que são perseguidos. A Maranata já processou. Uai, pastor Solo tem mais de 20 processos da Maranata. Joaquim deve ter uns 10 aí. Eu acho que eu tenho 4, não sei bem. Mas a Maranata já processou mais de 100 irmãos, não é isso, Joaquim? Maranata já processou mais de 100 irmãos. Processou uma senhora, né? Uma senhora que frágil, fragilizada, com doença cardíaca. E quantas mulheres foram perseguidas naquela época da Santa Inquisição? Mulheres que eram jogadas na fogueira simplesmente porque nasciam ruivas, que eram fora do padrão. Aí, muito por aí vai. Então, eu me lembro muito, sabe, quando eu vejo esse episódio da história da igreja, logo me vem, assim, esse mecanismo da Maranata, esse mecanismo que persegue, que quer trucidar as pessoas, que quer tirar do caminho de qualquer jeito, quem se opõe, né? Tá se opondo à minha obra, dá um jeito aí, viu, Isaías Diniz? Resolve esse problema aí pra gente aí, né? E tá tentando aí de tudo quanto é jeito calar as pessoas, calar o Joaquim, calar o pastor Solo, calar outros aí que estão com canais aí. Tem um canal que eu gosto muito, que é Religião Certa. Se você puder acessar esses vídeos da Religião Certa do Sadraque, são excelentes, como disse o Joaquim, mostra ali, né, que templos estão sendo esvaziados, templos vazios, ceia, escola bíblica, está lá Gedeuti no telão lá e tem 3, 4, 5 pessoas, uns gatos pingados ali dentro. Então eu vejo que a Maranata ela está numa decadência, ela está cada vez se afundando mais, e aquilo que eu sempre falo, o Gedeuti, ele fundou a Maranata e agora está afundando essa seita Maranata. Ok, Roseli, obrigado. Joaquim, o que você pode nos falar sobre a história da igreja no livro do Apocalipse? O senhor fez uma analogia aí, ó, de excelente entendimento. Para você explicar, é a letra fria. A letra fria do que está escrito. Você vai achar o direito simples, patente, latente, né? O senhor fez uma analogia do estudo do senhor. E o Gedeuti faz aquela enrolação, que o Gedeuti, a função do Gedeuti, do Luiz Eugênio, dessa turma, é negar a Bíblia como ela é. Eles precisam conseguir negar a Bíblia, e quem está certo é o Gedeuti. O Gedeuti é o cara que tem a revelação, sabe? É ele que tem a revelação. É ele que montou a única igreja fiel
nos últimos 2000 anos, né? Inclusive, eu queria perguntar aos pastores da Maranata, né? Vocês estão, segue aí, né? A gente tem recebido notícias de conversão nos países árabes, né? De conversão, muita conversão acontecendo, e os irmãos estão convertendo a Jesus Cristo escondidos em segredo. E a mensagem que é levada para esses irmãos é que Cristo perdoa o pecado. Cristo, ele é abençoador. Cristo, ele tem socorro. Cristo, ele tem coroa, ele tem galardão. Eu pergunto os pastores da Maranata, essa besteirada do Juretti, essa maluquice, que me perdoa, irmãos, essa maluquice, essa sopa de letrinha que o Juretti ensina, vocês conseguem fazer isso? Alguém que nunca ouviu de Jesus Cristo, o que vocês vão errar para ele? Essa pessoa? Imagina, pastor, a pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus. Antes aprendeu a rejeitar os cristãos. Escutem. A rejeitar os cristãos como esses países. E agora eles ouvem dizer, eles têm contato com a mensagem de Cristo. Imagina eles ouviram a mensagem de ti, né? A gente brinca, né? Que miséria. Que miséria. Joaquim, mas eu vou passando aqui adiante, mais algumas coisas que eu vou colocar em destaque. Veja só que coisa interessante, isso aqui não fui nem eu que percebi, outra pessoa deixou nos comentários, eu não me lembro quem, já deve ter algum tempo, mas nesse trechinho que eu vou ler para vocês, Gedeuti, ele entra em contradição com ele próprio, e depois eu faço uma observação aqui. Vejam só, eu vou ler aqui o que Gedeuti falou. Abre aspas. E o que é interessante é que quando você abre a Bíblia, e toda profecia é em cima do cristianismo. Não fala a respeito de shintoísmo, não fala a respeito de maometismo, não fala a respeito de nada. O negócio para nós é o que está na palavra, que é a palavra que está profético e toda a obra de Deus aqui, blá, blá, blá. Mas o que eu achei interessante que é o seguinte, que ele diz o seguinte, que você abre a palavra e toda a Bíblia, ele diz, né, toda a profecia, está dizendo aqui, é em cima do cristianismo. Ora, ele se colocou já, e isso faz constantemente, inclusive nesta própria escola bíblica, ele vai, né, criticar o cristianismo, vocês podem ver aqui, ó, ele fala um pouquinho antes, ele ataca o cristianismo, ele diz que o evangelho ficou o evangelho com Jesus e o cristianismo com os homens. É como se, em um determinado momento da história, você tem apenas cristianismo, você não tem mais evangelho. Então, é isso que ele está dizendo. Então, ele critica o cristianismo e logo em seguida ele diz, não, mas a palavra que toda a profecia em cima do cristianismo é para o cristianismo, é em relação ao cristianismo. Ora, mas ele acabou de dizer que cristianismo é uma coisa que não vale nada, que não presta. Inclusive, ele nem se considera a igreja dele cristã, porque cristianismo é uma coisa. Eu não sei por que é que eles ainda mantêm o nome de cristã no nome da igreja, se eles abominam o cristianismo, se cristianismo é alguma coisa sem Jesus, se cristianismo, em outros momentos, ele vai mostrar aqui que cristianismo é um grupo de pessoas que vai para o inferno. Então, quer dizer, é a coisa mais sem lógica que existe, é você tentar seguir, acompanhar um raciocínio de Gedeuti. Porque uma hora ele fala uma coisa, depois ele se contradiz, mas o que é interessante, e que vocês devem já ter notado, né, eu vou fazer esse destaque aqui, porque foi uma outra pessoa que chamou a atenção, que é o seguinte, vocês sabem bem, porque nós participamos da Igreja Cristã Maranata por muitos anos, o Joaquim, por mais de 30 anos. Então, quantas vezes você foi... No início era assim, quando ele falava religião, ele estava se referindo à Igreja Católica. Quando ele falava movimentos, ele estava se referindo às igrejas pentecostais e neopentecostais. E quando ele falava tradição, ele estava se referindo às igrejas reformadas. Então, o Gedeuti, ele sempre ocupou todos os seminários em atacar tudo o que não é Igreja Maranata.
Porque só a Igreja Maranata que não é nem movimento, que não é religião e que não é tradição. Ele não é nada disso, ou seja, eles não fazem parte deste contexto religioso que hoje ele chama de cristianismo, porque ele está usando o termo de cristianismo para colocar todo mundo no mesmo pacote. E, embora com as suas contradições e tudo, e ele mais para frente ele vai falar do cristianismo como se fosse apenas a Igreja Católica, quer dizer, ele é muito confuso, trata-se de uma pessoa muito confusa e que ninguém faz nada. Está ali todo mundo assistindo, esse balaio de gato, e ninguém faz nada, ninguém é capaz de dizer assim, opa, isso aqui não é igreja, isso aqui não é um governo do Espírito Santo, e como é que pode, então, uma pessoa que manda, desmanda e faz o que quer, e não fala coisa com coisa, e ninguém toma uma providência em relação a isso? É interessante. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a vida toda, desde que eu ingressei na Igreja Cristã Maranata, todo o seminário, sempre atacando tudo que não é Igreja Maranata, todas as religiões, todas, eles atacam tudo, inclusive eles atacam os Testemunhos de Jeová, eles atacam os Mormons, que são seitas também, eles atacam os Adventistas do sétimo dia, eles sempre atacaram tudo e todos nos seus seminários. Mas você, Roseli, você, Joaquim, vocês já escutaram alguma vez os Gedeutigueiros falar alguma coisa da maçonaria? Alguma vez? Eu estou perguntando para vocês, e também gostaria que você que é da Igreja Cristã Maranata, que já tem mais de 30, 40, 50 anos, quem sabe, que já acompanhou, tem 50 anos que você participa de seminários, você já ouviu alguma vez na sua vida Gedeuti fazer qualquer comentário sobre a maçonaria? É uma pergunta que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre o que é, sobre o que não é. Até porque nunca fui maçom, então não sei como é que é o procedimento, então não posso falar nada a esse respeito. Só acho curioso. Por que eu acho curioso? Porque nós sabemos que o berço da Maranata é a Igreja Presbiteriana. Foi dali que ela surgiu. Agora, também não é novidade nenhuma para ninguém que a Igreja Presbiteriana é uma igreja que, por boa parte, inclusive, houve um momento de divisão, porque eles são, eu não vou dizer todos, porque houve uma divisão, algumas pessoas passaram a não aceitar, mas ainda há, no contexto, especialmente do passado, eles eram maçons, a maçonaria sempre esteve relacionada ali com as lideranças dessas igrejas evangélicas, e no caso a presbiteriana. Eu me lembro, quando eu entrei no tribunal, o meu primeiro chefe no tribunal, ele era presbiteriano, o nome dele é Luiz Carlos, ele era presbiteriano, e um dia ele chegou muito feliz lá e me contou, porque eu também era evangélico, eram poucos evangélicos que tinham na seção que eu trabalhava, e ele chegou e me contou, ele era pastor da presbiteriana, pastor, né, que chama mesmo, né, e ele chegou muito feliz porque ele tinha sido aceito na maçonaria. Olha só, então agora eu fui aceito pela maçonaria. Ele estava muito feliz e veio me contando sobre... Por quê? Porque ele sabia que no tribunal havia as pessoas que estavam no topo, eles eram maçons também. Então ele acreditava que, por conta disso, ele poderia... sei lá, eu não sei, eles têm muita questão da irmandade, ajudar uns aos outros, ele conseguiria ser içado para funções superiores, e conseguiu, diga-se de passagem, e conseguiu, né? Ele subiu ali até onde era possível para o cargo dele. Então, o que eu quero perguntar, primeiramente para a Roseli, depois para o Joaquim, vocês já ouviram Gedeuti, que tem raízes da igreja presbiteriana, inclusive num tempo onde era super comum o presbiteriano ser maçom e não ter problema nenhum, e com as características também que nós observamos que eles repudiam muito as mulheres, eles mantêm segredos das mulheres. Vocês já ouviram Gedeuti falar alguma coisa sobre maçonaria? Roseli, por favor. Não, eu nunca escutei nada, Gedeuti, atacando os maçons, de jeito nenhum. Mas uma vez eu vi uma foto, alguma coisa assim, ele sendo homenageado por
por essa organização, se é que a gente pode dizer como que seria essa nomenclatura aí da maçonaria aqui, né? Mas eu já vi alguma coisa assim, né? Depois tem que até dar uma olhada de novo, né? Mas tem algumas coisas incomuns, como você falou. A maçonaria, a mulher não entra na maçonaria. A mulher ali, ela é tida como um ser assim de segunda classe, né? De segunda categoria, assim como é na Maranata. E o maçom jamais pode falar alguma coisa para a mulher, para a esposa, não pode compartilhar nada, assim como é na Maranata. Na maçonaria, ali existe os iniciantes, né? Na seita Maranata existe principiante, né? Então existe sim, realmente muitas coincidências, né, entre as duas seitas, né? E com relação à Igreja Presbiteriana, só lembrando que quando eu era pequena, né, eu vivi em Itapetininga até os meus 19, 18 anos. Eu vivi na minha cidade, é Itapetininga, no interior de São Paulo. E ali eu fui católica, né? Minha família toda é católica. E a gente passava em frente da igreja presbiteriana, que é bem perto ali, inclusive uma é perto da outra, a igreja presbiteriana é perto da maçonaria. E a gente falava assim, eu era pequeno, tinha 8, 9, 10 anos, a gente escutava falar assim, o chefe lá, você que é o pastor, não sei, da presbiteriana, aquele que era o maioral ali da presbiteriana, ele era maçom. E a cidade toda sabia disso, né? Então eu sempre ficava muito assim assustada com essa igreja presbiteriana, porque eu sabia que havia uma ligação muito forte ali entre a presbiteriana e essa loja maçônica. E a cidade inteira sabia, porque é uma cidade pequena do interior. E hoje, né, a minha irmã faz parte dessa igreja presbiteriana lá em Tapetininga, né? Esse pastor aí já morreu tem muitos anos, né? Já nem está mais lá, né? Então são coisas assim que a gente fica puxando para a memória e acaba a gente lembrando dessas coincidências aí. Mas realmente, eu nunca lembro dele ter falado nada da maçonaria. Parece que ele tem muito respeito e ele procura sempre reverenciar esse nome, né? Maçonaria. Bom, Joaquim, perdoe a nossa ignorância aí, mas você sabe de alguma coisa a esse respeito? Tem alguma informação? Não, eu nunca ouvi de ti relacionar nenhuma fala dele, nenhuma conversa dele sobre maçonaria, né? Inclusive, só para os não saberem, né? No início, né, das chamadas igrejas evangélicas, as reformadas, as tradicionais brasileiras, elas deram início à maçonaria no Brasil. A presbiteriana, a batista, né? Esse holandês que veio aqui para Pernambuco, né? Ele era protestante, era da maçonaria, né? Então, como ele diz, a forma de tratamento do Judeti é baseado, né, no machismo, né? O homem primeiro, aquela coisa toda, né? E o Judeti, eu acho que o Judeti teme, como o senhor disse aí, né? Teme até falar um pouco da maçonaria, entendeu? O Judeti, ele gosta do meio desse povo, né? É o povo que muitos têm muito dinheiro, muitos empresários, né? Muitas pessoas de classe altíssima, e a gente gosta desse tipo de gente. A gente não gosta de pobre, não gosta de preto, não gosta de. Né? A gente não gosta de senhoras, não gosta de conversa de mulher, não gosta de nada disso, não. O dele é reto. Ele gosta de gente bonita, ele queria ser bonita, né? E não sabendo ele que, só fazendo um adendo, pessoal, não tomando tempo do senhor, ele tinha como se fosse aquele frangão de Natal, sendo naquela televisão de cachorro, né? naquele dourando, né? Tá todo mundo sentado na mesa com ele, concordando com ele, esperando a hora de abrir o forno, né? Para degustar aquele frangão, aqueles 2 bilhões que ele deixou, entendeu? Então é uma loucura total aí, né? Ok, Joaquim, de fato é bem difícil da gente fazer qualquer tipo de afirmação,
sobre coisas que nós não conhecemos, né? Não tem como dizer também que o fato de ser maçom tem algum auxílio, alguma ajuda, alguma preferência, em qualquer instituição que seja. Eu, pelo menos, eu não posso falar porque não conheço. Inclusive, já até mostrei para a Roseli, já recebi mais de uma vez convites que eu não sei como é que eles chegam para mim. Eles chegam para mim, os convites chegam por e-mail para conhecer, né, as lojas maçônicas, convites para participar. Não sei quem é que indica, não sei de onde vem. Já mostrei para a Roseli, já recebi já umas 3 vezes já esses convites, e eu não sei por que razão eles chegam para mim também. Então, é uma coisa que eu não posso falar, porque não conheço, tá certo? Mas vamos avançar, deixa eu mostrar aqui mais algumas coisas interessantes. Primeiro, como eu falei, ataque ao cristianismo, ou seja, ele ataca tudo, ataca todos, né, mas, por incrível que pareça, ele sempre poupou a maçonaria. Mas aqui, olha só, uma igreja que acabou por um lado, virou o cristianismo, olha só, então ele está falando da igreja de Jesus, que acabou porque virou cristianismo. Então, o cristianismo acabou com a igreja de Jesus, são as coisas assim, realmente, é impressionante como pode haver uma pessoa que gasta tanto tempo, uma escola bíblica inteira, se você espremer essas escolas bíblicas, o que você tira delas? Ataques às demais igrejas, ao cristianismo, à religião, à tradição, a tudo e a todos, é só atacando as pessoas. E o que ele traz, que diz que é ensinamento, você não sabe para que aproveita, não é? Exceto para colocar medo nas pessoas. Isso aproveita para colocar medo nas pessoas. Aí eu queria até falar sobre isso, mas eu quero avançar. A questão dos nomes, ele vai falar sobre o nome de Tiatira, ele volta a falar sobre o nome de Pérgamo, né, que seria uma conjunção de um prefixo grego com. Aí ele falou que é um sufixo. Olha só, meus irmãos. Quando você acha que não pode piorar, eu vou mudar até a expressão. Tem uma expressão que diz assim: nada é tão ruim que não possa piorar. Eu acho que eu vou mudar essa expressão. Nada é tão ruim que Gedeuti não consiga piorar. Então, hoje ele conseguiu dizer que a palavra Pérgamo é a junção de um prefixo grego com um sufixo latim. Meu Deus do céu! Eu acho que ele nunca estudou português para saber o que é um sufixo. Tem os sufixos, irmãos, eu vou deixar essas informações todas no site Celeiros, tá? Mas com exemplos. Tem o sufixo nominal, tem o sufixo verbal, tem o sufixo adverbial, né? Exemplo, o nominal é o inho, né? Adãozinho, né? O zinho é um sufixo que vem do nome do Adão, ou o aumentativo, qualquer aumentativo. Então, quer dizer, o sufixo é aquela variação de um determinado nome, não é uma palavra que vai, né, ter um sentido em si mesma. Mas, enfim, eu não quero nem comentar aqui, porque não é o assunto, mas é só para mostrar o nível de uma escola bíblica e de um professor assim que é top das galáxias, né, como ele se apresenta, que ninguém mais sabe o que ele sabe, né? E aí, inclusive, eu sempre faço essa pergunta aqui, eu tinha até colocado, mas eu nunca tinha observado essa questão. Olha, como é que você tem uma palavra que ela tem uma formação em 2 línguas diferentes? E hoje, eu pesquisando, eu encontrei esse hibridismo. Então, um exemplo de hibridismo, inclusive, eu até anotei, é a própria palavra televisão. A palavra televisão, o tele é grego e visão é latim, né? A origem da palavra visão latina, né? E a origem da palavra tele seria em grego. Mas acontece, eu coloquei aqui, inclusive coloquei os exemplos aqui para vocês, estão vendo? Agora, eu não encontrei, por mais que eu pesquisasse, eu não encontrei. O per, não, no grego, ele está ligado ao da nossa preposição, e não tem significado de perversão, tá certo? O pé, aqui em grego, ele é avá, né, que pronuncia aná, e ele não significa perversão. Eu até coloquei aqui, ó, a palavra perversão, você coloca no tradutor do Google aí,
do português para o grego, é muito fácil. Aí você coloca perversão, olha a palavra que é aqui, não tem nada a ver com o avá, né, que seria o aná, né, na pronúncia. Coloca pervertido, a palavra não tem nada a ver. Aí você coloca o per no grego é avá, né, que se pronuncia aná. Então, meus irmãos, eu fico assim pensando como é que pode. Será que essa igreja é cheia de engenheiros, de ciência e fé, de historiadores? Agora tem um historiador aí, tem professores de português, não tem ninguém que saiba uma coisa dessa para poder dizer para Joaquim, dizer lá para o Gedeuti, já que você está afirmando que per é grego e que significa perversão, mostra um dicionário aí, sei lá, extragaláctico. Tem que ter um dicionário espacial, alguma coisa para poder dizer, porque eu não estou nem querendo fazer nenhum tipo de afirmação aqui. Eu só estou querendo aprender com o Gedeuti. Gedeuti, mostra para mim, Gedeuti, onde é que per significa perversão, pervertido ou qualquer coisa parecida. E se você me mostrar, eu vou aplaudir aqui, porque eu não estou encontrando. Já mostrei para vocês o significado da enciclopédia que eu tenho, que eu considero que é uma boa enciclopédia. Não é esse o significado da palavra Pérgamo. Mas, enfim, né? Eu quero pular, porque está escrito, está no site Celeiros. Mas o que eu achei interessante é que, nesta escola bíblica, ele fala da Tiatira, e ele compara Tiatira à Igreja Católica. Por quê? Eu deixei tudo isso explicadinho, aí ele vai usar, inclusive, porque a Tiatira, que ele faz comparação com o Apocalipse 17, lá no verso 4, que é a mulher assentada na besta, ele faz todo mundo ler e recitar o versículo. Então, ele dá a entender, então, que Tiatira é uma ligação, uma referência à Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a Babilônia do Apocalipse. Meus irmãos, olha só, eu não sou professor de coisa nenhuma, mas eu queria que você pesquisasse, até porque, no passado, de fato, por conta da Igreja Católica, ela ter, como a Roseli mesmo falou, ter perseguido muitos cristãos, levado para a fogueira, né, queimado, e perseguido muitos cristãos, que eles chamavam de bruxos e bruxas, eram os hereges, eram as pessoas que não concordavam com as teorias deles. Isso aconteceu, então, houve um período consideravelmente grande, onde as pessoas, elas liam e elas entendiam que a grande Babilônia era a Igreja Católica, por conta dessa perseguição, por conta desse cálice, né, o sangue que ela tem nas mãos, por conta da perseguição, por conta da mistura, porque, de fato, há uma grande mistura de coisas na Igreja Católica. Mas hoje, se vocês forem buscar perceber, quando você fala em idolatria, você tem um campo muito mais amplo do que simplesmente de uma denominação. Hoje, já há muitos estudiosos que já entendem que a grande Babilônia, e eu acho que é muito mais acertado, que é o sistema religioso, e não uma denominação em particular, mas um sistema, porque a idolatria não é só a idolatria católica com o bonequinho, com a esculturazinha. Uma das maiores idolatrias que nós temos hoje, sede por poder político, poder econômico, está no grupo que se chama evangélico. Inclusive, neopentecostal, há muitos e muitos que têm sede de poder, sede de colocar pessoas no poder, sede realmente de denominação e avarentos. Avareza é idolatria. Então, se você for examinar de uma forma cuidadosa, num contexto mais amplo, eu acho que dá para chegar, sim, à conclusão de que esta prostituta que se prostituiu, que se envolveu, que é rica, que é muito poderosa, não é só a Igreja Católica, não é? Quantas igrejas você tem ricas, poderosas, com poder político, com poder econômico, com poder de mídia, inclusive, então, e que se envolveu prostituindo, explorando pessoas, e quanto sangue há na mão dessas pessoas? Nós temos uma morte física no tempo da Igreja Católica e hoje nós temos igrejas matando as pessoas de depressão,
matando pessoas porque elas ficam frustradas depois de um certo tempo com esse sistema que só explora, retira tudo que a pessoa tem, tira o trabalho voluntário delas, tira o dinheiro delas, né? Tira a família, coloca-se como o centro de tudo na vida dessas pessoas. Enfim, agora, não estou aqui para fazer nenhum tipo de afirmação de coisa nenhuma, mas eu acredito que a Grande Babilônia ela não se limita e não se restringe a uma denominação em especial. O que você acha sobre isso, Roseli? Uma das afirmações da Igreja Católica Romana é dizer que ela é a Igreja universal e que só ela salva, que ela é a Igreja fiel e que só ali a salvação. E esse discurso já escutei várias vezes e até hoje eu escuto através da igreja cristã, né? Maranata, que a gente sabe que de cristã não tem nada, é uma seita. Então, a Maranata, o Gedeuti está aí falando né, de cristianismo daqui, cristianismo dali, e olha, eu escutei muito também na minha época, ele falava muito de movimento, só que tudo que eles condenavam naquela época, eles estão fazendo hoje em dia. Uma das coisas que eu achei até engraçado, agora eles estão usando um berrante, aquele berrante de tocar gado. Ah, mas é bíblico, lá em Israel, não sei o quê. Mas eu conheci quando eu era pequena, eu ia muito em fazenda, né? Meu padrinho, ele era vaqueiro, ele tinha um berrante na casa dele, que era de tocar o gado. Então, quando eu vejo ali no Manaim uma pessoa com esse berrante aí, né, lá em cima, lá do Manaim, ele com um berrante e o povo tudo ali embaixo, eu lembro logo dessa situação do meu padrinho tocando esse berrante, né? Ele foi um grande fazendeiro, né? Mas é isso aí, né? Aí a idolatria começou lá com Nimrod, lá com a Torre de Babel, né? Dizem, né, que começou com ele. E Gedeuti, será que não tem nenhuma idolatria dessa seita maranata, não? Olha, hoje a gente, do lado de fora, que a gente vê que como eles são idólatras, como eles ficam idolatrando a instituição, a própria seita, e colocam como prioridade acima da família, acima da esposa, acima dos filhos, né, a sua própria denominação, a sua própria seita. E aquilo que nós falamos até sobre a maçonaria, né, que a maçonaria ela gosta muito de subalternizar as mulheres. Olha, aquele vídeo, não posso deixar de mencionar aqui, o Alexandre Brasil dizendo que as mulheres não têm unção e que são atrapalhadoras. E tem um concordino chamado Pita dizendo sim, concordou com ele, né, dizendo que as mulheres são atrapalhadoras, né? E quando eu mencionei a Igreja Católica falando que eles jogavam na fogueira ruivas pelo simples fato de serem ruivas, né, mulheres nessa condição, e a gente vê que uma mulher, pelo simples fato de ter falado sobre um hino aí, sobre o que era de Castelo Forte, isso, daquilo, eles jogaram ela na fogueira. Estou me referindo à irmã Vera Lúcia Lovati, com todo o meu respeito, viu, irmã Vera? Então, a gente acha assim, que realmente existem muitas coisas ali que a Maranata fala do cristianismo, fala da idolatria, né? E é aquela história, né? É o sujo falando do mal lavado, né? Ok, Roseli. E Joaquim, o que você pode nos falar sobre a Tiatira moderna? É lastimável, né, pessoal, sobre a colocação do Maranata, né? Ela se exime de qualquer mancha, né? E começa a falar aí desses outros grupos religiosos, né? Engraçado, pessoal, que nós estamos aí, não é segredo de justiça. Nós estamos com ação em andamento, uma ação judicial em andamento, né? E eu posso falar aqui porque é uma coisa horrenda, né? A exploração de pessoas, né? Quando eu olho para Juriti, eu lembro daquele patinho da Disney, né? Aquele montoeiro de dinheiro, tudo meu, tudo meu, tudo meu, né?
e não abre mão para ninguém, né? Então, um amigo nosso, né? O filho dele, adolescente, foi para o Manaim fazer serviço voluntário, né? Serviço gratuito, sem cobrar nada. E chegando lá no Manaim, ele caiu do telhado e veio a falecer. O Judeti Gueiros não preparou nenhum ato compensador para esse pai. O senhor está entendendo? Eu não estou dizendo que o dinheiro valeria a vida do rapaz. Mas o pai desse menino paga aluguel com muita dificuldade, não dá moedas para viver, enquanto ele poderia ter um filho, talvez formado, para dar um suporte para ele, né? E o Judeti Gueiros, junto com a turma dele, não fez nada que mudasse o quadro desse senhor. Então, a gente está com esse processo e é vergonhoso a forma que o Judeti fala. O Judeti, ele é idólatra, ensina as pessoas a ser idólatra. Hoje, o pessoal da ICM, eles negam a Cristo pelo nome. Eles negam a Cristo, a ponto de Amadeu falar que se Paulo voltasse, Paulo seria da Maranata. Aí logo imaginando Paulo preso na Indiana, levando corrente nas costas. Então eles não têm gabarito, me perdoe, gabarito moral e ético para desdenhar das outras denominações com todo o efeito das outras denominações. Eles não têm moral, ética para desdenhar desse povo. Ok, Joaquim. Bom, deixa eu tentar, porque a parte final também está bem interessante, mas deixa eu mostrar só mais um detalhezinho aqui, porque ele, relacionando então Tiatira com a grande Babilônia, com a mulher assentada na besta, eu acho que ele comete um outro erro. Por quê? Porque ele vai dizer, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui dá para perceber que ele está falando da Igreja Católica, não é? Veja só, vou destacar algumas coisas aqui, ó. Aí ele vai falar, tal, que virou cristianismo, olha, vestida de quê? Púrpura. Púrpura fala de quê? De realeza. De escarlata, fala de quê? De sangue, é o que foi vertido, blá, blá, blá. Pedras preciosas, a igreja fiel, ela é usada, os dons espirituais. Aí ele vai dizer, pedras preciosas e pedras, porque essa igreja infiel em Tiatira, ela enfiou pérolas, ou seja, colocou outros valores além de Jesus. Ora, a Igreja Cristã Maranata, hoje, a gente sabe que ela fala mais de obra do que de Jesus. Ela tem uma idolatria pela própria instituição, como a Roseli falou. Mas tudo bem, né? Isso aí, a pessoa só não percebe se realmente não quiser perceber que existe uma idolatria institucional dentro da Igreja Maranata. Jesus foi substituído pela própria Igreja. Mas vamos em frente. Meus irmãos, quando você entende essa mulher, essa igreja infiel, ela botou tudo para salvar, qualquer coisa salva. A igreja Maranata, Gedeuti já chegou a dizer que o satélite salva. Se você não assistir a EBD, você não é salvo, ou seja, então o satélite salva. Mas, né, coisas, né? Aí ele diz, o cálice está cheio de quê? Abominações, imundícias da sua prostituição. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, eu não sei se vocês notaram, mas quando o texto está aqui, eu anotei, vai estar também no site Celeiros para você dar uma olhadinha. O que é que diz o texto, onde fala da igreja de Tiatira? Está dizendo que Tiatira faz referência a Tiatira como sendo a grande Babilônia? Não, olha só. A gente pode ler, quando a gente lê no texto, a gente vê uma coisa que é bem interessante, eu acho que fica fácil de você entender. Primeiro faz o elogio, diz que ele conhece, Jesus conhece o serviço, a fé e a paciência, e as últimas obras são mais do que as primeiras. Então faz um elogio. E depois disso ele diz o seguinte, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profeta, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, percebam uma coisa, o texto não está dizendo que a igreja de Tiatira é a Jezabel.
né, como Gedeuti dá a entender, que a igreja católica, a igreja infiel, é a Jezabel. Mas o texto não está falando em relação a Tiatira. O texto está dizendo o seguinte, que em Tiatira, eles estavam tolerando os ensinos de Jezabel, a Jezabel. Então, não é que a igreja de Tiatira fosse a Jezabel. Eles toleravam que houvesse ali ensinamentos que conduziam as pessoas à idolatria. E, meus irmãos, olha só, sejam bastante honestos nesta avaliação que eu vou fazer. O que está acontecendo com as pessoas? Elas estão tolerantes com as heresias. Então, você tem, por exemplo, uma pessoa na Igreja Maranata que já entendeu, por exemplo, que clamor pelo sangue de Jesus, você está fazendo o que Gedeuti condenou, olha, você está sacrificando Jesus todos os dias. Enfim, bibliomancia, quinta medida, quimerismo. Então, tem muitas pessoas que já identificaram muitas coisas erradas, heréticas, mas eles toleram. Então, a crítica à igreja de Tiatira era exatamente você tolerar coisas erradas que você sabe que estão erradas. É tolerar. Então, não é a igreja que é Jezabel. A igreja estava tolerando Jezabel. E hoje, talvez você, que está aí na Igreja Maranata, esteja tolerando heresias, porque é confortável, porque aí você acha que é um bom lugar para você ter relacionamentos. Não, mas eu tolero aqui, porque aqui estão as minhas amizades, aqui estão as pessoas são honestas, as pessoas são boas, as pessoas são agradáveis, a reunião é bacana. Então, mas você vai tolerar um ensinamento que ele é anticristão? Por exemplo, você já percebeu que a Igreja Maranata tem um ensinamento sobre perdão que é anticristão? Quando o Gedeuti diz que você não deve perdoar uma pessoa que saiu da igreja, isso é anticristão, isso é heresia, destruidora. Quando o Gedeuti diz que você não deve se assentar com um ex-membro, entrar na casa dele, manter comunhão com ele, isso é anticristão. Mas você está aí sabendo que Gedeuti está promovendo essa divisão entre pessoas, você está tolerando isso. Eu vou ousar a dizer aqui que você está na mesma condição da crítica que Jesus fez à igreja de Tiatira. Você está tolerando Jezabel. Você é Jezabel? Não, você não é Jezabel. Você está tolerando Jezabel, que tem os seus ensinos que te conduzem à idolatria. Então você nos ataca porque você está defendendo quem? Jesus? O que foi que nós falamos contra Jesus? Nós estamos falando contra as heresias de Jezabel, da Igreja Cristã Maranata. Mas aí você sai em defesa da Igreja Maranata, você está defendendo uma instituição porque você está agindo de modo idólatra. Você, além de estar tolerando, você está querendo preservar a Jezabel. E nós estamos aqui te avisando. Bom, Roseli, você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque há uma confusão que Gedeuti está fazendo, associando Tiatira com a Grande Babilônia. É o que me parece aqui. O que você acha? Bom, a Jezabel, ela representa também o paganismo, né? E o paganismo, ele engloba muita coisa, como a feitiçaria, a adivinhação, esoterismo, espiritismo, tudo isso faz parte do paganismo. E se a gente for perceber, observar bem, tudo isso está dentro da seita Maranata. Bibliomancia está dentro? Tá. Adivinhação? Sim, porque esses dons espirituais é um tipo de adivinhação. A gente sabe que de dons espirituais não tem nada ali, aquele negócio de revelação, é o que eles pensam, o que eles acham, que eles colocam no formato de revelação. Isso é paganismo, isso é esoterismo. Tudo que está, essa doutrina da Maranata, a grande parte dela, a gente vê que tem uma relação muito forte com o paganismo. Aquele compromisso estar ali dentro do templo, né? O casamento só é válido se estiver ali dentro do templo, aquele simbolismo todo, que inclui ali aquele formato da Maranata, outras coisas mais ali, que eu não vou entrar nessas peculiaridades aí, até o Júnior Magalhães explorou muito isso, alguns vídeos dele,
Mas a gente sabe que a Maranata ela está intimamente ligada, sim, com o paganismo, com o esoterismo, com a feitiçaria, com a bibliomancia, com a cartomancia, com a adivinhação, e por aí vai. Então, olha, meus irmãos, não tem nada de cristã. Maranata não é igreja cristã, é uma seita e uma das piores que tem no Brasil. E aí, Joaquim, o que você pode complementar sobre isso? Eu, por exemplo, estou aqui mais aprendendo do que falando, mas né, eu tenho que fazer coro com vocês. Mas um detalhe que eu acho que vocês não lembraram aí, né? Que Jezabel tinha um. Ela gostava de números também, pessoal. Jezabel gostava de números, né? Vai lá, me diz, manda, não, manda 450. Vou mostrar que nós temos poder. Manda 450 profetas. 450, gente, é 2 bilhão, é 1 bilhão. Manda 450. Jezabel também gostava de número, né? Entendeu? Gostava de número, que coisa. Uma coisa assim, a gente faz uma correlação, né? Gostava de número, eu gostei de número, né? Então, se não fizesse o que ela queria, ela mandava matar, mandava matar, mandava perseguir, né? Imagina, né? Talvez até sem, não passava nem por juiz, não, porque ela mandava, né? Ela era a mulher do rei, né? Então, ela mandava, e era profetisa também, né? Sacerdotisa, né? Então, mandava, então você imagina se o Judeti tivesse tudo que Jezabel tivesse, ao invés de levar lá no tribunal, ele mandava matar logo, né? Porque é a vontade dele. E nós estamos em todos os lugares, em 200 países, 200 países nós estamos, entendeu? Inclusive, pessoal, eu peço aos irmãos que todas as vezes que o pastor fala assim, nós temos várias igrejas na Rússia, pega o endereço. Irmãos, tem hoje uma ferramenta no Google Maps, que vai no local, em tempo real, via satélite. E eu fiz essa experiência. Tem muitos lugares que a Maranata diz que tem igrejas, cai na pracinha. Tem nada. Ok, Joaquim. Bom, quero passar para a parte final. Como eu falei, não dá tempo mesmo de comentar tudo, mas só para poder mostrar o que tem lá no site para vocês. Gedeuti, ele faz uma afirmação aqui que ele é o único que sabe tudo, né? Qualquer outra pessoa que faça ou dê alguma sugestão, ele diz, olha, é só bobagem, tá certo? Então, se alguém quiser mandar uma sugestão, entendeu? Saiba disso. Né? Ele diz, não se antecipe, é tudo que você for falar para Gedeuti é bobagem, só o que ele fala que está certo. Aí ele fala aqui sobre a questão da Tiatira, fala mais, eu não vou falar mais sobre isso não, tá? Vocês podem olhar lá no site e conferir aí, inclusive tem a questão interessante aqui do clamor pelo sangue de Jesus, né? Onde ele diz que você quer agradar a religião, faça tudo o que ela está mandando você fazer. Ora, irmãos, você quer agradar a Gedeuti, faça tudo o que ele manda fazer. Manda o link, convida as pessoas, manda depois o videozinho mostrando o que você fez, faz tudo que ele está falando contra ele próprio, na verdade. Mas eu vou passar aqui para o Disque Denúncia. Disque Denúncia. A Igreja Maranata criou o Disque Denúncia para denunciar, para que os membros denunciem os seus próprios pastores. Meus irmãos, me perdoem, isto parece beirar a insanidade. Por quê? Porque, veja, meus irmãos, se você for numa igreja local, quem é que está cuidando da igreja local? É o pastor. Quem é que está zelando pelas necessidades das pessoas? É o pastor. Em tese, tá? Deveria ser. Quem é que está visitando, ordenando uma visita, amparando, vendo se tem alguma necessidade, se tem alguma coisa que os irmãos, né, porque a igreja não faz nada, mas que os irmãos possam fazer para ajudar. Quem é que vai lá fazer a oração depois do culto por você? Quem é que está organizando tudo? Quem é que é o responsável pelo culto da noite? Meus irmãos, o pastor da igreja local, ele é quem mantém esta unidade funcionando. E Gedeuti incentiva as pessoas a atacarem o seu próprio pastor. É por isso que eu falei, isso me parece insano. Como que pode o pastor, o presidente, incentivar as pessoas? Olha só, eu estou dando uma ordem aqui para você
mandar o link, a resposta aqui, mas o pastor, ele lá, cuidando das pessoas, ele entende que aquilo não é o importante para aquele local, então ele não faz exatamente como, então, olha, denuncie o seu pastor, vamos tirar o pastor, vamos excomungar esse pastor. E aí ele criou, então, o Disque Denúncia. Veja só que coisa aqui. Olha só o que foi que ele disse. Gedeuti dizendo aqui, ó, abre aspas, aqui tem uma turma que ainda não entendeu. Aqui no Brasil, e nós estamos a pedimos aos diáconos, aos obreiros, às irmãs, que nos comuniquem imediatamente a falência do ministério. Gedeuti está dizendo o seguinte, olha, você está aí na sua igreja e o seu pastor ele tem um ministério falido, você só precisa denunciar para a gente tirar ele. Ele continua, abre aspas aqui novamente, se tiver algum ministério em falência, avisa que nós vamos mandar alguém para preparar trombetas e festas, ou seja, tem que fazer exatamente o que Gedeuti mandar fazer, senão vai para a fogueira. Você não pode deixar de participar porque o seu pastor viajou, porque ele resolveu fazer uma viagem de última hora para Disney. Entenderam? Avise para nós, por necessidade, né? Seu pastor, às vezes, ele tem uma necessidade, ele diz assim, porque o menino vai fazer um aninho e precisa conhecer o Mickey. E as pessoas, irmãos, dão gargalhada. O que é mais impressionante é ver aquele público de pessoas que perderam a capacidade de raciocinar ou de perceber o que está acontecendo. E ele continua, Gedeuti dizendo, irmãos, é incrível, não é? Mas olha, manda ou avisa, liga para o telefone 0800 lá do presbitério. Então tem um 0800 no presbitério. Eu nem sabia disso. Depois o Gedeuti, o Joaquim vai falar se ele sabe. Eu nem sabia que existia um 0800 do presbitério para denúncias. E ele continua, e o 0800 do presbitério vai ficar pronto para atender e passar diretamente para a direção do presbitério, para que nós tomemos a providência. E ele continua, tivemos um caso aqui, alguns casos em Vila Velha, vamos tomar em outros locais, Cariacica, né, a gente já sabe que tem um ali que já está com uma espada no pescoço, né, que é o Abraão espiritual. E ele continua, no Brasil inteiro, vamos tomar as providências para que as igrejas não percam esse momento profético. É um só. Passado isso, ninguém sabe o que vem depois de tudo isso. Então, ele quer insinuar que este é o último evento, porque depois disso Jesus vai voltar e vai levar a igreja. Então, para ninguém perder, porque se perder, vai perder o arrebatamento. A impressão que causa é essa. Passado isso, ninguém sabe o que vem depois de tudo isso. Então, a mensagem é essa, nós temos uma obrigação. Isso é igreja? Obrigação, né? Eu nem sei se vou depois tem a questão do bilhão, mas eu acho que eu vou passar aqui tudo, depois vocês comentam o que vocês acharem que convém, tá certo? Então, o Gedeuti, ele sai com essa história do Disque Denúncia para fazer o membro denunciar o seu pastor, o pastor que cuida dele, só se tiver uma pessoa querendo derrubar a outra lá. Tem gente querendo derrubar o pastor, é isso? E aí vai aproveitar para usar o Disque Denúncia, uma igreja promovendo isso? É incrível, né? Mas olha só, aí vem o Josias Júnior para dar os anúncios finais. Vejam só os anúncios do Josias. Nós estamos projetados com alcance de mais de 1 bilhão de pessoas do Trombetas e Festas. Meus irmãos, isso é uma megalomania. Ele está dizendo que eles estão projetando um alcance de mais de 1 bilhão de pessoas. Aí Gedeuti diz, 1 milhão? Ele diz, não, 1 bilhão, 1 bilhão de pessoas. Não, 1 milhão, Josias dizendo, 1 milhão a gente põe aqui dentro do Manaim. Não tem problema. Gente, as pessoas que são acostumadas a mentir e a enganar, eles falam isso com tanta naturalidade, né? Ele vai colocar 1 milhão de pessoas ali no Manaim. Não, mas para o Trombetas e Festas, 1 bilhão. Para você ver a responsabilidade que eles têm de passar números e informações. Mas 1 bilhão de pessoas através de diversos veículos de comunicação, de TVs e rádios espalhados pelo mundo inteiro. Então, esse é o projeto. E nós estamos tendo como base para esta informação o alcance em termos populacionais desse veículo. Então, aqui, por que eles tiraram esse 1 bilhão? Porque eles aprenderam com Amadeu, né? Amadeu falou lá que era 1 bilhão,
Aí eles aprenderam. Porque a ideia é essa. Por exemplo, Rede TV. A Rede TV, ela alcança quais os estados? Todos os estados do Brasil. Então, o Brasil inteiro vai ser alcançado pelo Trombetas e Festas. Ah, a outra TV, a TV Manchete, ela chega em que país? Ela chega no tal lugar. Ah, então, qual é a população desse país? Então, só o fato de uma TV ter sinal em alguma ou outra região, eles consideram que, então, isso vai ser público para eles. Meus irmãos, me perdoem, mas é você querer gerar nas pessoas uma ideia errada e falsa, a meu ver. Então, para a gente encerrar, Roseli, o que você pode nos falar sobre o Disque Denúncia e sobre o bilhão agora da Maranata? Só para, bem rápido aqui, dizer que é a Jezabel, né? É a Jezabel perseguindo ali os profetas, né? Não foi isso que ela fez? Ai daquele que se levantasse contra o reino de Jezabel. Ela ia lá e perseguia, e ela fez isso, ela perseguiu Elias também, né? Então é isso que aqui o GDT tem feito, está fazendo, perseguindo aqueles que estão confrontando. E se ele pegar algum, com certeza vai ser excomungado, vai para a fogueira, vai ser linchado dali. Agora, se fosse você, não esperava acontecer isso, pulava fora logo. E com relação a trombetas e festas, vai ser um fiasco, né, Joaquim? Vai ser um fiasco, como foi o ano passado, e esse ano vai ser mais ainda. Olha, se eu fosse você, não levava visitante nenhum, porque quem vai ficar com a cara no chão vai ser você, viu, meu irmão? Joaquim, o que você pode nos falar sobre o Disque Denúncia e sobre o bilhão da Maranata? Pastor, esse Disque Denúncia, eu confesso para o senhor que é novidade, tá? Mas isso aí, pastor, uma situação que está dizendo para nós o seguinte: pessoal, todo mundo desobedecendo, tá? Ninguém quer ouvir, não. Então, ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso. O Luiz Eugênio e o Josias está dizendo o contrário, mas ele, o Judetic, não é menino, ele é bobo. Ele sabe disso. Então, gente, o pessoal não quer fazer nada, não. Estou colocando de denúncia. Eu não sabia desse denúncia. Mas se isso aí é tudo ele que está fazendo, obviamente ele está fazendo mesmo, ele não vai ter muito sucesso nisso também. A igreja tinha 200 pessoas, tem 10. Né? Na escola dominical vai 3, 4, 5, meia dúzia, a igreja tinha 200 pessoas. Na EBD, gente, na EB2. Aí ele vai, acha que o pastor não está trabalhando, o pastor põe o pastor para fora. Eu pergunto, vai colocar quem? Foi o tempo, pessoal, foi o tempo que as pessoas lutavam, gritavam, brigavam, se entregavam, se embrenhavam na sua foca para ser pastor do Maranata. Acabou isso. Não tem mais não. Entendeu? É quem está dentro quer sair e os que estão de fora, os que estão vendo a bagunça, não quer entrar não. Ninguém quer isso não. Ok, Joaquim, Roseli. Agora, só para encerrar aqui, nós já terminamos, mas assim, eu parece que mentir é tão comum, né? O Josias falou que há muitos nos procurando pelo interesse de transmitir o Trombetas e Festas. Olha só, ele diz mais: nós estamos sendo procurados por emissoras de televisão e de rádio. Estão nos procurando para transmitir, inclusive de graça. É mentira, até. Verdade! Meu Deus do céu! As emissoras de TV estão tão interessadas que estão oferecendo de graça, mas acontece, né? Olha só, não, a gente transmite de graça. Olha, ele está dizendo que as pessoas estão procurando dizer, não, a gente transmite de graça porque o conteúdo é um conteúdo que vale a pena ser transmitido. E depois ele vai dar um QR Code aqui para as pessoas e vai dizer que tem muita live, né? Mas o que é interessante é que depois parece que o Gedeuti, ele desmente o Josias, quando ele diz assim, olha, observando que a nossa televisão, eu nem sabia que eles tinham televisão, vocês vão pegar nas outras televisões que estão contratadas.
que a nossa não, a nossa vai começar 8 horas, tal. Então, o que acontece? Josias falou que as televisões estão querendo oferecer o serviço de graça, mas o GDUT diz o seguinte, que já as TVs já estão contratadas. Bom, eu não sei se alguém faz um contrato para oferecer um serviço de graça, não sei, pode até ser, né, um contrato para, né, prestar serviço de graça, mas a impressão que eu tenho é que GDUT desmentiu o Josias. Mas, irmãos, é porque a gente já está com a hora aqui bem avançada, eu quero agradecer, viu, Roseli, quero agradecer, Joaquim, pelo tempo que disponibilizaram aqui para nós fazermos estes comentários, quero agradecer também a você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, que Deus abençoe a sua vida, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.